Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais. E a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você aí. Essa palavra é para você. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você. Não esqueça disso. Nós estamos nesta fé, Deus tem agido grandemente. Alegrias, meu. E hoje, em todos os nossos templos, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, na reunião da Aliança com o Corredor dos Solteiros, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2015. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. 777 no Brás, às 9. Abrindo o jejum, o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. Um dia de milagres, um dia de glória. Temos plantado a boa semente e com certeza o que nos espera são maravilhosas colheitas, como tem sido. Quem planta, colhe. Tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Sabe por que a gente só colhe vitórias? Porque a gente planta a boa semente. Nós rejeitamos a semente ruim. E nós decidimos, porque isso é decisão, nós decidimos plantar a boa semente. Todos nós somos tentados. O problema não é você ser tentado. Tentado todo mundo é. Mas você precisa não ceder às tentações. Por exemplo, o diabo tenta a nossa mente com pensamentos malignos. Pensamentos vários. Você pode ter os mais diversos pensamentos, os mais absurdos pensamentos. O que você tem que fazer? Combater e dizer, peraí, eu não tenho que pensar isto. Você precisa prestar atenção no que está passando pela sua cabeça e tomar a decisão de não pensar coisas que vão te afundar. Porque eu já falei várias vezes, a gente coloca na cabeça, a gente faz. A gente sabe que a mente sempre chega primeiro. Então eu não posso brincar com pensamento, não, como algumas pessoas dizem. Ai, gente, só estou pensando. Esse é o problema. Se você começar a pensar uma coisa, você vai acabar fazendo. Então, você não tem que pensar tudo o que passa pela sua cabeça. Você não tem que sentir tudo que o diabo lança de seta para você sentir. Você tem que perceber, peraí, isso aí não vem de Deus. Isso não está correto. Esse pensamento não vem de Deus. Esse sentimento não vem de Deus. Eu não vou pensar isso, eu não vou sentir isso. Peraí, eu não vou falar isso, eu estou sendo tentada a falar, eu não vou falar. Quantas pessoas que só têm pensamentos maliciosos, julgadores, pensamentos de ódio, de vingança. Pensa em vingança todo dia, todo dia, todo dia. Ei, é Deus quem nos vinga. O nosso vingador é Deus. Você acha que você vai chegar aonde com pensamentos de vingança? Todo dia. Hoje você vai conseguir se vingar. Um dia você vai se vingar. E você vai se vingar. E vai se vingar. Vai se vingar. Você está acabando com a sua vida. Não dá para você ter saúde mental, emocional, física, espiritual
com pensamentos vingativos, maliciosos, julgadores. Não dá. Guardando mágoa no coração. Talvez você convive com gente que só serve para alimentar o ódio em você. Ei, pode ser um parente. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser o seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe. Você não pode aceitar. Você deve colocar um limite. Você está casado com alguém que só alimenta o ódio em você? Você tem que colocar um limite, tem que dizer, chega. Desse assunto eu não vou falar mais. Nós precisamos nos afastar de coisas que só pesam a nossa vida e roubam vitórias de nós. Tem gente que talvez você está até na sua ali, está quieto, a pessoa chega e puxa aquele assunto. E puxa aquele assunto. E faz com que tudo gire em torno daquele assunto. Esse tipo de gente não é bem-vindo. Não faz bem a nossa vida. Pessoas que só trabalham para estimular o ódio, alimentar ódio, colocar ódio, nos instiga para o ódio, não são pessoas abençoadas. Elas não são bênção na nossa vida. Entendeu? E você não pode aceitar isso. Coloque isso na tua cabeça. Coloque isso aí, ó, agora. Jesus falou sobre você se afastar, cortar, não manter vínculo com esse tipo de gente. Quantas vezes eu vejo pessoas caminhando para um abismo, pegando um abismo, puxa outro abismo, e assim, indo para um abismo, daquele abismo puxando outro, e outro, e outro, porque não só elas não param de falar, elas estão envolvidas com coisas que são nocivas, como elas estão também envolvidas, mantêm vínculo com gente que só envenena. Tem gente que só envenena. Tem pessoas que chegam na nossa vida e elas trazem só veneno, elas nos contaminam. Então elas não são bem-vindas, elas não são bênçãos. Elas não acrescentam, mas elas roubam o melhor de nós. Que é o que eu sempre falo. Se aproxime de gente que é mais espiritual que você. Conviva com pessoas que são mais espirituais que você. Quando uma pessoa vive para fofocar, vive para julgar, vive para deduzir, vive para estimular coisas negativas, elas trabalham para te induzir a erros, a coisas negativas, essas pessoas são enviadas de Satanás. É igual aquele parente, o primo do Amnon, o filho mais velho do Davi. Foi lá, ele já estava com um sentimento ilícito pela sua meia-irmã, e o que ele fez? Ele estimulou aquilo, ele alimentou aquilo no Amnon. Ele alimentou aquele sentimento nocivo no Amnon. Compreendeu? Você precisa prestar atenção nisso. Abra sua mente. Eu ainda falava disso aqui, ó, em João 14:15. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Como é que você prova o seu amor a Deus? Obedecendo, guardando os seus mandamentos. É isso que você tem que fazer. Você não prova o seu amor a Deus de outra maneira. Você só consegue provar o seu amor a Deus obedecendo. E amor não é sentimento. Amor é uma atitude. É uma decisão. O amor induz a obedecer. Essa atitude correta em Deus te leva a obedecer. Se você não obedece,
você não ama Deus. Se você ama Deus, você obedece. Se você não obedece, você não ama. O Aminon não sabia o que era certo? Sabia. O seu primo não sabia o que era certo? Sabia. Quem era o pai do Aminon? Davi? Quem era o tio do rapaz? Davi? Quem era o Deus dessas pessoas? O Deus vivo. Mas elas estavam pensando nas coisas certas? Não. Aminon, para começar, era um alcoólatra. Tinha o vício da bebida. Era um sujeito emocional, bipolar, desequilibrado. Um sujeito que facilmente era manipulado. Sabe aquele tipo de gente? Emocional, que é só movido por emoções, tá sentindo, faz. Tem gente que é tão assim, o nível de desequilíbrio é tão grande, que qualquer coisa, se ouvir uma coisa aqui, em 2 minutos, já está agindo em cima daquilo que ouviu. Nem sabe se aquilo é verdade, não sabe se é, se não é, e já está agindo. Já sai vendendo aquilo. Já sai tomando decisões, atitudes em cima daquilo que ouviu. Então tem gente que é totalmente manipulada, a mente é manipulada. As pessoas pegam fácil os pontos fracos daquela pessoa. Esse tipo de gente é muito carente, então basta chegar, puxar um pouco o saco, bajular um pouco. Você bajula essas pessoas, que foi o que o primo, acho que o Jonadab, fez com Aminon. Já chegou dizendo, ô filho do rei. E foi manipulando a situação, a cabeça do Aminon, bajulando, dando conselhos em cima daquilo que era o desejo dele. Então, aquele rapaz foi usado pelo diabo para poder estimular no Aminon aquilo que era o pior, para fazer aflorar o pior lado dele. E você precisa prestar atenção, porque às vezes você tem gente do seu lado que só trabalha o que há de pior em você, aprendeu a te pegar, a te manipular, te bajulando. Te bajulando. Primeiro ponto, pessoas como Aminon precisam de bajulação. É só você estudar a passagem. Pessoas como Aminon precisam de bajulação. Elas são dependentes de bajulação. Elas precisam. As melhores pessoas não são as corretas. São aquelas que bajulam melhor. Tanto é que a Bíblia condena a bajulação, os bajuladores. Porque bajulador é o falso, né? Pessoas falsas, desleais, normalmente são bajuladoras. E esse rapaz, o primo do Aminon, era um bajulador, um cara desleal, um cara sem temor a Deus, que chegou bajulando Aminon e apoiando, né, dando força a ele naquilo que ele queria. Quando ele, se fosse uma pessoa temente a Deus, deveria ter dito, rapaz, se liberta disso, isso não está certo, esse sentimento não vem de Deus, isso não é uma coisa lícita, isso não é uma coisa correta. Porque pessoas que são de Deus, enviadas pelo Espírito Santo, elas te dão bons conselhos à luz da palavra de Deus. Elas te aconselham a fazer o que é certo. Elas não apoiam você no erro.
De jeito nenhum. Entendeu? Elas não apoiam. Mas o rapaz lá, o melhor amigo do Aminon, era o bajulador que alimentava os seus desejos ilícitos, os seus pensamentos ilícitos, o seu comportamento desequilibrado. E o que aconteceu? Ele deu ideias para ele. Ele deu conselhos. Toda a ideia de se fingir de doente, para o pai dele visitar ele, o Davi, e depois pedir para a meia-irmã Tamar ir até ele. Toda a ideia, todo o planejamento daquele plano sórdido foi dado pelo primo, pelo bajulador. O sujeito que alimentou, que injetou no Aminon toda a força para ele cometer aquele ato absurdo com a sua meia-irmã. Entendeu? Foi ele. Você precisa prestar atenção quem está do seu lado. Talvez você tenha aí do seu lado alguém que só tem alimentado ódio em você. Um enviado de Satanás para te manipular através de bajulação, e aí você não consegue quebrar o vínculo, porque você olha e diz, mas a pessoa é tão boa para mim, ela não é boa para você, ela usa você. Ela usa você. Ela tem te usado, é diferente. Talvez você nem percebe o quanto você tem sido usada, não sei, por gente sem escrúpulo, por gente sem temor algum, por gente que até se diz de Deus, até sabe falar da Bíblia, isso, aquilo, mas não tem temor nenhum, zero de temor. O diabo sabe que meios usar para desgraçar com a vida de uma pessoa, e desgraçou com a vida do Aminon. Porque ele seguiu à risca os conselhos macabros do seu primo, acabou realizando tudo aquilo, violentando a sua irmã, e depois, quando ele terminou de violentar a sua irmã, a Bíblia diz que ele teve um nojo, uma aversão tão grande pela sua meia-irmã, maior do que a paixão que ele estava alimentando um tempão. Então você vê, é por isso que eu mostro para você pessoas que são guiadas por sentimentos, por emoções. Num momento ele estava assim, até doente de paixão. No outro, ele tinha nojo e aversão e escorraçou ela, como se ela fosse um lixo. Ele escorraçou, como se ela fosse um lixo. Quem era o Deus do Aminon? Na teoria, o Deus de Israel. Mas ele obedecia? Não, ele não obedecia. E era por falta de obediência que ele se tornou um alcoólatra bipolar, certamente começou a beber em função da sua bipolaridade, do seu desequilíbrio emocional, da sua falta de controle emocional, e cada um é uma coisa. Uns correm para bebida, outros correm para medicamentos controlados, e tudo isso são distúrbios emocionais causados por uma vida espiritual decadente. Porque se você é doente espiritualmente, você vai ser doente emocionalmente. Toda pessoa doente espiritualmente é doente emocionalmente. E, consequentemente, fisicamente. Essas pessoas normalmente sofrem de enxaquecas violentas, ou seja, dores de cabeças violentas, dores pelo corpo. Às vezes não tem força para levantar da cama, não consegue sair no claro, tem dias que a enxaqueca é tão grande que não consegue nem abrir os olhos. São dores de cabeça violentas que a pessoa tem. E a gente sabe que um dos sintomas de possessão diabólica é a dor de cabeça. É a dor no corpo, é uma dor nas pernas que não passa, é um peso, um desânimo. Tem gente que vive morrendo.
Parece que vive morrendo, vive se arrastando. Ora tá doendo a cabeça, ora tá doendo o estômago, ora tá doendo a coluna, ora tá doendo as pernas, não tem força para nada. Pode ver, pessoas que reclamam de dor de cabeça sem parar, dor de estômago, dor de coluna, dor nas pernas, são pessoas oprimidas. Porque são sintomas de possessão diabólica. Tem gente que tudo que tudo que come faz mal. Vive com azia, vive com mal-estar. É uma dor nas costas, é uma dor na coluna, é uma dor nos braços, é uma dor nas pernas. E aí reclama, estou com dor nos ossos. Mas claro, em Provérbios diz que o ódio apodrece os ossos. Gente que vive sendo... que alimenta o ódio, alimenta sentimentos vingativos, pensamentos vingativos. Gente que só se envolve com pessoas que alimentam o ódio nela. São pessoas doentes, oprimidas, não aguenta mesmo. Esse tipo de gente não tem um sono tranquilo, não tem uma vida de paz, não tem, nunca está bem. Você olha no olho da pessoa e dá para ver que ela nunca está bem. Ela nunca está bem. Mas por quê? Se você não está bem espiritualmente, você não vai estar emocionalmente. Aminon era um derrotado espiritualmente. Por isso que ele se tornou um derrotado na vida. Um sujeito desequilibrado, bipolar, que foi capaz de armar um plano sórdido para violentar sua própria irmã, que bebia até cair, que por fim foi assassinado pelo seu outro irmão, Absalão. Então, por que ele teve esse fim? Porque ele não temeu a Deus. Porque na teoria, o Senhor era o seu Deus, mas na prática, passava longe. Preste atenção nisso. Talvez você diz que você é evangélico, é cristão, está na igreja, vai à igreja, é obreiro, mora na igreja, é pastor, bispo, apóstolo, sei lá o quê. Mas talvez você é uma pessoa que não tem temor nenhum. O Aminon era filho do rei Davi e não tinha temor. Ele era foi um sujeito criado para temer o Deus vivo. Foi criado para temer o Deus vivo. Na teoria, o Deus vivo era o seu Deus. Só que na prática, ele não amava a Deus. Porque ele não obedecia a Deus. Ele não reverenciava a Deus. O amigo dele era esse bajulador, desleal, falso, que o aconselhou a armar toda uma cilada para violentar a própria irmã. Esse tipo de gente presta? Não presta. Mas tem gente que, infelizmente, só se associa com gente que não tem caráter. Com gente que não teme a Deus, com gente que não produz frutos. Pergunta se o primo do Aminon tinha alguma expressão na vida. Não. Vai estudar a história, vai ver a história dele para ver se ele teve sucesso na vida. Nenhum. Por quê? Porque nunca se envolveu com bons projetos. Nunca se envolveu com a coisa certa. A vida era essa. Só bajular e falar mal dos outros. Estimular o ódio e atitudes erradas nas pessoas. Estimular as pessoas, como o Aminon, a fazer coisas horríveis, horrendas. Aliás, uma atitude hedionda. Ei, preste atenção no que você pensa. Preste atenção no que você sente. Preste atenção nas coisas que você fala. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Preste atenção nas suas escolhas de vida. Preste atenção. Porque talvez, cada dia que passa, a sua vida só está descendo. Está tudo descontrolado. Você tem pegado um abismo maior que o outro para a sua vida. E você não está fazendo nada.
Você continua insistindo, achando que uma hora a sua vida vai mudar do nada. Ei, você não tem razão diante de Deus. Se você vive assim, Deus não está com você. Você pode estar morando dentro de uma igreja. Você pode estar falando de Deus, se vestir de uma roupa, uma imagem de santidade e usar expressões bíblicas, mas Deus não está com você. Preste atenção na sua vida, no seu comportamento, nos seus resultados. Aquele sentimento do Amnon, estimulado pelo seu primo. E ele parou para ouvir. E ele seguiu à risca a direção daquele homem endemoniado. Você vê que tem gente que ao invés de ouvir a palavra de Deus não entra, mas a palavra de um endemoniado entra. A palavra de Deus, a verdade, não entra. Mas o conselho de uma pessoa possessa, enviada por Satanás, entra. Você precisa prestar atenção. Tudo que o pai dele tinha ensinado ao longo da vida não entrou, mas o conselho do seu primo entrou. E ele foi lá, armou direitinho, fez direitinho, ficou sozinho com a irmã e violentou a irmã. E depois, quando terminou de violentar, teve um nojo dela tão grande e expulsou para mostrar que ele era um cara desequilibrado, um cara possesso. Está explicado por que ele bebia tanto. Para fugir daquela angústia, daquele desespero que dominava a vida dele. Era um sujeito vazio. Era para ele ter sido o sucessor do Davi. E ele terminou, foi destruído, foi assassinado e perdeu a sua salvação, terminou em condições precárias. Física, emocionalmente e espiritualmente, que é o mais importante. Abra sua mente. Quem ama a Deus obedece. A prova do nosso amor é a obediência. Se você não obedece, você não ama a Deus coisa nenhuma. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, eu oro para que esta palavra mude completamente a visão dessa pessoa, que a mente dela seja aberta hoje. Que ela não fique mais como uma cega, fingindo que não é com ela, que hoje ela entenda perfeitamente. O Senhor está dizendo, é com você que eu estou falando. Até quando você vai resistir à minha voz? Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração da vitória. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e determino prosperidade e abundância na vida dos nossos semeadores. E peço que o Senhor desperte mais semeadores e abençoe com poder. Meu Deus, mova mais pessoas para semearem no programa Mudança de Vida hoje. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja mudando completamente o rumo da vida dessa pessoa através de uma mudança de visão. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9, com o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.